E eu sou um profeta respeitado dentro da minha casa. É uma coisa rara também, né? Então, assim, pelos meus pais, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, profeta para eles sou eu. Meu pai não dá um passo, minha mãe, minhas irmãs, tudo que vão fazer, pede para eu orar. Se eu falar, Deus me falou, eles não têm medo de acreditar. A minha esposa. Então, assim, as pessoas que mais estão próximas de mim são as pessoas que mais atestam aquilo que eu nunca falei. Que foi o que desencadeou, né? Claro. Tipo, claro. Deus, o profeta fala sem Deus mandar, que foi o que... Sim, o profeta fala assim. Como que... Até queria que você explicasse isso, pastor. Claro. Como que o profeta vai falar algo para uma ovelha sem que Deus ordene? Sem que Deus mande? Sem que Deus ordene, nós temos vários textos na Bíblia. Sem que Deus necessariamente tenha mandado. Vai lá e fala isso. Agora, o profeta, para ser profeta, ele tem que sentir o que está no coração de Deus. O profeta Jeremias sentia até dores nos ossos por causa do pecado do povo. Deus está feliz, o profeta está feliz. Deus está triste, o profeta está triste. O verdadeiro profeta sente o coração de Deus. Então, por exemplo, eu já tive situações de experiência. Claro que eu não levo isso para o debate, porque a experiência a gente leva para a nossa vida. Para o debate a gente tem que levar a Bíblia, foi o que eu fiz lá hoje. Mas eu tive várias experiências de eu liberar palavras sobre a vida de pessoas que Deus não falou, libera. Mas eu fui tomado por aquele impulso de dizer aquela palavra para aquela pessoa e depois eu até orei. Fiz igual Elias. Elias liberou a palavra, não vai chover. E o texto diz que ele orou. Não diz que ele precisou orar, tá, pastor Eliseu Rodrigues? Não estupro o texto, só digo o que está escrito. Diz que ele orou para que não chovesse e não choveu. Isso não quer dizer que o texto está dizendo que se ele não tivesse orado, Deus não teria honrado a palavra dele. Mas já aconteceu várias vezes de eu liberar palavras sobre a vida de pessoas. Vai acontecer isso. É porque você tem a certeza que já é de Deus, vamos dizer assim? Ou não? O Senhor move o meu coração em ocasiões específicas, o coração de profetas, em ocasiões específicas, por íntima compaixão de alguma pessoa em algum estado, onde ele é levado a liberar uma palavra para aquela pessoa, que depois talvez ele, na sua limitação humana, até pode se questionar, caramba, eu falei isso, será que vai acontecer? E todas as vezes que isso aconteceu, que eu liberei essas palavras. Uma vez, eu vou contar uma experiência aqui. Isso é forte. Eu fui pregar numa cidade, pertinho de Teresina, uma cidade chamada Nazária. E aí eu preguei nessa cidade, Deus fez tantos milagres, estava bem no começo do meu ministério, dessa parte de milagres, que começou já depois dos meus 14, 15 anos de idade. Antes era somente pregações, não tinha milagres. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver paralítico andando, cego enxergando, surdo ouvindo, vários, tá bom? Quem precisar de laudo, entra aí no meu Instagram, tá fixado. Menino João, surdo de nascença, dos 2 ouvidos. Eu tenho o contato da mãe dele, mando para quem precisar, da família do João. Até hoje eles falam comigo. O João foi completamente curado. Nós temos inúmeros milagres no nosso ministério. Mas isso começou depois dos meus 14 anos de idade. Tem uma história muito linda com isso também. E aí, Deus me usou muito. Muitas pessoas foram curadas, mas tinha uma moça que não foi curada. Uma moça que era paralítica e ela não foi curada. Eu orei por ela, ela não andou. Eu levanto e ela não levantou. Ok? Tem um monte de gente bate no papo machado porque mandou a paralítica andar. Então, quando é ímpio batendo, até... Ele orou, né? Eu até passo a mão na cabeça quando é ímpio batendo. Quando é pastor batendo, eu fico, rapaz, toma vergonha na sua cara, rapaz. Você deveria estar fazendo o que ele fez. Quem cura é Jesus. Nosso trabalho é orar, né? Agora tem muita gente que, em nome da sua reputação, nunca vai orar, com medo de não acontecer e a pessoa ficar envergonhada. Eu tô pouco beliscando pra minha reputação. Morto não tem reputação. Eu já tô crucificado. Eu não tenho problema em ser mal falado. E os covardes não ordaram. Eu vou orar. Eu já orei por inúmeros paralíticos que andaram, já orei por inúmeros que não andaram, já orei por inúmeros cegos que enxergaram, e já orei por inúmeros que não enxergaram. Ok? Orei pela menina, ela não andou, e eu fui levado, e quando eu vi, eu já tinha falado. Eu falei assim, olha, eu acho que mais pra consolar ela, eu falei assim, ó, eu vou voltar aqui ainda. E quando eu voltar aqui, você vai estar andando. Beleza. Isso consolou o coração dela. Eu resolvi um problema ali, né, de forma imediata, na minha cabeça, de menino, jovem que era. Sou até hoje, mas era muito mais, né? Era um adolescente ainda. E na mesa, após o culto, ali no jantar com os pastores, eu esqueci da palavra que eu falei para a moça. O pastor teve cancelada ali, um pregador ligou, que viria na próxima semana em um congresso que teria, um grande congresso que teria lá. E o pastor falou, poxa, Jesus, todo mundo gostou muito de você, o pregador que ia vir semana que vem, acabou de cancelar aqui. Você tá com a agenda livre? E eu falei, tô. Você poderia vir pregar no congresso? Eu falei, venho. Então tá bom, então tá fechado. Já gritou, pessoal, o Gesiel vai estar conosco semana que vem no congresso e tal. E eu, que legal. E aí,
Pegamos a estrada e eu voltando para casa. Quando eu tô voltando para casa, dentro do carro, lembrei da palavra que eu disse pra menina. E aí eu falei pro meu cunhado, que sempre viajou comigo, falei, cara, eu liberei uma palavra pra uma moça lá, cara. E eu falei que quando eu voltasse lá, ela estaria andando. Ela é cadeirante. E aí ele falou assim, mas não foi Deus que te falou, cara? Toda vez que tu profetiza, Deus fala, acontece. Eu falei, mãe, mas dessa vez não foi Deus que falou, não. Fui eu que falei mesmo. Eu que falei, eu senti vontade de falar pra ela e falei. Compaixão também, eu senti compaixão por ela e liberei essa palavra. E agora, cara, vou ser envergonhado. E passei, fiz igual a Elias. Passei a semana orando. Jesus, só dessa vez, meu pai, me faz escapar. E tal. Passei a semana orando. E quando eu cheguei na igreja, na semana seguinte, quem me recebeu na porta andando foi a moça. Com um testemunho fantástico de como ela foi curada um dia depois que eu fui embora. Ao acordar, ao se levantar da cama. E eu falei assim... Nunca mais eu passo por uma dessas, porque eu nunca mais falo um negócio desse. Mas o Senhor já me impeliu. Eu sinto assim, uma impressão profética, um sentimento de falar isso para alguém algumas vezes. A última vez foi com a irmã Gracinha, lá em Jaru, no Mato Grosso. A irmã Gracinha com diabetes altíssima, tomava insulina na veia, tava ficando cega, tava perdendo o movimento das pernas. E ela nos honrou tanto, a irmã Gracinha, numa casa tão simples, no fogão a lenha, tudo, fritou um monte de ovo caipira pra gente comer, e a gente tinha sido tão desonrado naquela cidade, e a irmã Gracinha nos honrou como ninguém nos honrou na cidade. E eu fui tomado, eu olhei pro meu cunhado e falei assim pra ele, que é o meu Geazi. Eu olhei pro Luca e falei, Luca, o que a gente pode fazer por essa mulher aí? Ele falou, aí o meu Geazi falou, não sei não. E eu falei pra ela assim, irmã Gracinha, vem cá, pede aí o que a senhora quiser, que eu vou declarar e vai acontecer. Ela disse, o que eu quiser, pastor, o que você quiser. Ela disse assim, pastor, não vou pedir dinheiro não, porque dinheiro a gente trabalha, conquista, eu quero saúde, porque se eu tivesse saúde, eu não tenho saúde, eu tomo insulina e tal, contou a história dela. Eu falei assim, a senhora tem a maquininha que mede a sua insulina e tal? Ela disse, tenho. Ele pega lá e pode medir a sua glicemia. A senhora está completamente curada. Não tem mais nem 1 milímetro de açúcar a mais no seu sangue do que o que deve estar. A senhora está curada. E ela foi correndo lá na hora, não achou. Levou a noite no culto e quando chegou no culto ela já chegou gritando, pastor, tá aqui, tá aqui, tô curada. E subiu e contou o testemunho e falou, gente, a bênção que a igreja inteira não recebeu, eu recebi sozinho. O pastor liberou uma palavra, eu fui curada, tá aqui, a minha glicemia agora é igual de qualquer pessoa que não é diabética. Então, assim, eu tenho muitas experiências para contar, mas só que no debate eu levei somente Bíblia. Só pela Bíblia a gente pode manter. Então, o pastor Eliseu falou que tá assim do Senhor. Você falou que você sente no coração o dizer, né? Você sente no coração, você não pode afirmar que é Deus mesmo? Pode afirmar que Deus está te impulsionando, mas é porque para mim, eu tenho uma clareza muito grande do que é Deus falando comigo. Ô, Léo, se Deus falar comigo e eu disser, Deus me falou, meu irmão, eu empenho a minha vida naquilo que eu estou falando. Hoje eu tenho essa convicção. Pastor, é do dia pra noite que você tem essa convicção? Não. É igual se você é casado? Sou. A sua esposa chega aqui e fala ali, atrás daquela parede, eu não vou saber quem é. Eu vou precisar ver, ser apresentado a ela. Eu não conheço a voz dela. Se a minha esposa falar aqui, eu não preciso nem ir lá ver para saber quem é. Eu já sei que é a minha esposa. Eu tenho intimidade diária com a voz dela. Então você criar intimidade com a voz de Deus a ponto de não confundir essa voz com nenhuma outra voz. Não confundir essa voz com a voz do seu coração, não confundir essa voz com a voz do diabo. É uma questão de... É tempo. É tempo. Isso não é da noite pro dia. E eu já adquiri isso. Hoje, quando eu falo... E eu sou um profeta respeitado dentro da minha casa. É uma coisa rara também, né? Então, assim, pelos meus pais, pela minha mãe, pelas minhas irmãs... Profeta para eles sou eu. Meu pai não dá um passo, minha mãe, minhas irmãs, tudo que vão fazer, pede para eu orar. Se eu falar, Deus me falou, eles não têm medo de acreditar. A minha esposa. Então, assim, as pessoas que mais estão próximas de mim são as pessoas que mais atestam aquilo que eu carrego. E essa... você falou que é tempo para se escutar a voz de Deus e ela se tornar inconfundível, né? Isso. É somente a obediência que leva a isso? É devocional, oração. Deus conversa com quem conversa com Ele. Se eu ficar com você em qualquer ambiente o dia inteiro conversando, nós vamos ter um pouco mais do que amizade, teremos intimidade. Ok? Com Deus é a mesma coisa. Se você se trancar com Deus, meu irmão, você vai ter intimidade com Deus. E a voz de Deus vai te tornar inconfundível para você. Quando Deus começa a falar com você, você ainda confunde. É igual Samuel, capítulo 3 do livro de 1 Samuel. Eli, tu me chamou? A primeira vez que ele estava ouvindo a voz de Deus, mas chega um nível na vida de Samuel que ele nunca mais vai confundir essa voz com o outro.